Bem-vindos a mais um Amador versus Profissional. Nesse quadro a gente coloca receitas caseiras e profissionais lado a lado para mostrar que dá sim para fazer muita coisa diferente cozinhando o mesmo prato. Depois de fazer vários pratos salgados aqui na série, chegou a hora da gente ver como uma amadora e uma profissional fazem um belo bolo de chocolate. Antes de mais nada, já coloca o forno para aquecer e vamos apresentar as nossas participantes. Oi, eu sou Joyce Galvão, sou confeiteira, autora do livro A Química dos Bolos, sou professora de um curso online chamado Tudo Sobre Bolos e também sou fundadora do Sobremesa, que é um site especializado em confeitaria. E hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer um bolo de chocolate. Eu trouxe uma técnica diferente que talvez você não conheça e eu falo que esse bolo ele fica um escândalo, porque é chocolate com chocolate com chocolate, ele fica realmente muito intenso e é um bolo muito úmido, muito fofo. Apesar de ter alguns truques, ele é fácil de fazer. E eu vou te contar um segredo. Eu desenvolvi essa receita, eu fiz umas modificações especialmente aqui pro canal do Mohamed. Olá, eu sou Maria Cerise, mãe da Ana Clara, editora de vídeo desse canal. Eu fui convidada pela equipe do Mohamed para fazer a minha versão caseira de um bolo de chocolate. É um bolo que eu faço há uns 30 anos, todos gostam muito, né, desse bolo, né? Aniversário mês, ele é o preferido, né? Aí sempre faço, né? Não só eu na minha família, né? Mas minhas irmãs, minhas sobrinhas, né? Gostam muito e sempre faz essa receita. O primeiro passo e talvez o mais importante é fazer uma boa massa. Vamos ver como cada uma prepara a sua. Eu trouxe aqui uma técnica que talvez você desconheça, é um método cremoso invertido. Então, o primeiro passo, eu vou aquecer café, porque eu tenho aqui um cacau. Então, eu vou colocar esse cacau numa tigela e vou juntar mel. O café, vou despejar sobre o cacau e misturar. É importante que esse seja o primeiro passo, porque agora essa mistura vai precisar esfriar, ela não pode entrar quente no bolo. Primeiro, nós vamos bater os ovos, o açúcar e uma xícara de óleo. Agora nós vamos bater um pouco, né? Aqui na batedeira eu vou juntar farinha de trigo, açúcar refinado. Eu tô usando a farinha de trigo tipo 1, que é uma farinha que tem 10% de proteína. Só que eu quero que minha massa fique muito aveludada, fique muito fofinha. Então eu vou entrar com um pouquinho de amido, porque o amido, ele sequestra a água que iria hidratar a farinha de trigo. Então acaba que a rede de glúten não vai ficar tão forte e vai deixar minha massa bem mais fofinha. Já vou entrar com o fermento. A Joyce já coloca o fermento logo no começo, o que é praticamente quebrar uma das únicas regras que eu sei de confeitaria, que é colocar o fermento por último. Vivendo e aprendendo, né? Afinal de contas, euzinho aqui na confeitaria sou um certo desastre. Ele pode aqui no início também. O fermento tem ação dupla, ele vai agir um pouquinho agora e depois o restante no forno. Sal, bicarbonato e vou colocar a raquete. Velocidade bem baixinha, eu só vou homogeneizar esses ingredientes de início. E agora, em seguida, eu vou colocar a farinha de trigo, né? São 4 xícaras. Tanto pode usar a farinha sem fermento, né? E pode usar também a fermentada. Então, quando usa a fermentada, não coloca o fermento. A mesma coisa acontece com o chocolate, né? Eu uso o chocolate em pó, mas também uso achocolatado. Então, o que tiver em casa, né? Pode usar, né? Que é o mesmo efeito. É isso, né? Quem nunca colocou um Nescau ou um Toddy naquele brigadeiro ou numa massa de bolo? E, gente, fica gostoso também. Agora, a minha manteiga, ela precisa estar bem molinha para ela ser bem incorporada nessa farinha. E isso vai virar uma farofinha úmida. Então eu coloco um pouquinho, deixo a manteiga incorporar e enquanto isso eu vou juntar aqui numa tigela ovos. Tenho pasta de baunilha. Aqui já incorporou um pouquinho a manteiga. Eu vou colocar o restante. Nos ovos também vou juntar leite. Aqui já virou uma farofinha. Tenho óleo. Vou juntar a mistura de ovos, leite e baunilha com o meu cacau. E vou colocar 1/3. Então vamos dar uma misturadinha aqui. A massa, né, antes de colocar água, ela fica uma massa bem sólida, né? Então não precisa bater muito. É só dar uma misturadinha e logo em seguida colocar a água.
viu? Misturou um pouquinho, eu vou com mais um pouquinho. Vou colocar aqui 2 xícaras de água quente. Não é preciso estar fervendo, né? Quando ela começa a subir as bolinhas, né? Já pode colocar. Então vamos lá. Tem que ir devagar, depois vai aumentando a velocidade conforme vai misturando a massa. E a massa tá pronta. Ela fica mais líquida do que uma massa feita pelo método cremoso tradicional, mas ela fica muito bonita, bem emulsionada. E agora, por último, vou colocar aqui 2 colheres de fermento em pó. Agora a gente vai colocar na forma pra gente assar nosso bolo. Eu vou usar 2 formas de 20 centímetros de diâmetro com fundo fixo, uma forma de alumínio. Eu vou usar uma balança. É importante que a gente tenha nas 2 formas a mesma quantidade de massa. Minhas formas já estão untadas com manteiga e eu não passo farinha de trigo. Eu vou usar um papel manteiga no fundo para ela desenformar mais fácil. Vou colocar 600 gramas em cada forma e agora forno 170 graus, no máximo 180, em torno de 30 a 40 minutos. Então, a massa agora aqui está pronta, viu? Fica uma massa bem lisa, né? E agora eu vou passar essa massa aqui para essa forma. O forno já está ali aquecendo, né? E quando começa a fazer o bolo, coloca logo o forno para aquecer, né? Eu vou levar o forno aqui, né? E é uma média de 40 a 50 minutos para assar, ficar pronto. Agora as massas estão no forno e por tudo que é mais sagrado, pelos deuses da confeitaria, não abra esse forno, principalmente no começo, senão todo o trabalho que você teve pode ser jogado num ralinho. Agora eu vou preparar uma calda para deixar o nosso bolo bem molhadinho, bem suculento. Mas antes, se você está curtindo esse bolo, inscreva-se aqui no canal do Mohamed, curte o vídeo, também me segue lá no Instagram para eu te mostrar outros bolos. Eu tenho aqui na panela água, eu vou juntar açúcar. Aqui existe uma regra que você não pode mexer o açúcar enquanto ele está sendo aquecido. Mas antes dele ganhar muito a temperatura, você pode misturar para ele não ficar grudado no fundo da panela e esperar ele derreter. Aqui, ó, o açúcar já foi embora, tá vendo? Ficou transparente. Eu vou entrar com pasta de baunilha, o café. Eu vou colocar o café em grão, porque eu quero que seja um sabor suave. Vou desligar meu fogo, deixar esfriar e aí a gente segue com a calda na hora da montagem do bolo. Bom, eu gosto de bolo de chocolate com pelo menos cobertura, mas a Joyce vai um pouquinho além, afinal de contas é a profissional do assunto e como o bolo da Joyce é em camadas, agora ela vai para o recheio. Aqui o bolo já está assado, né? Como vocês podem ver, um bolão. Enquanto ele está esfriando aqui um pouco, eu vou preparar a calda. Uma cobertura mais simples, né? Que dá para tomar com um café, né? Dá para servir com suco. Agora a gente vai preparar uma ganache para rechear e cobrir o nosso bolo. Então o primeiro passo é o chocolate em um processador. Eu vou colocar 4 colheres de manteiga, né? O açúcar, o leite, dar uma misturadinha aqui. Para trazer mais sabor e mais estabilidade para essa ganache, para ela ser um pouco mais fácil da gente passar no bolo. Estou usando um cacau alcalino, mas você pode usar um cacau natural e também um pouquinho de açúcar, porque o cacau ele traz muito amargor, então o açúcar vai dar uma equilibrada e também vai trazer mais fluidez para essa ganache. E eu vou começar a processar e vou entrar com a água quente. O que acontece? Geralmente a ganache sempre é feita com creme de leite e esse sabor lácteo atrapalha um pouquinho a sensação do chocolate. Eu quero que esse bolo tenha um sabor muito intenso, então eu vou colocar um pouquinho de água. Para isso também eu estou entrando com cacau, porque o cacau vai absorver um pouco essa água e vai trazer estabilidade para emulsão. Por último, né, vamos colocar o chocolate. Essa calda ela é bem rápida, né, bem prática, como eu já falei, né? Pode usar qualquer tipo de cobertura, né? Pode ter a calda, pode ter uma cobertura, né, um brigadeiro, né, também. Eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários qual o tipo de calda que vocês gostam de usar no bolo. Cada um, né, tem seu gosto. E agora eu vou trazer um pouco de cremosidade, mais cremosidade com a manteiga e o creme de leite. E tá pronta. Deu pra ver que tem um pouquinho do cacau em pó sem homogeneizar bonitinho na ganache. Então se isso acontecer não tem problema, só misturar um pouquinho, vai homogeneizar. A gente vai deixar essa ganache descansar um pouquinho pra ela cristalizar, ganhar um pouco mais de corpo pra gente rechear o nosso bolo. Aí agora a gente vai desenformar o bolo, né? Eu vou
desenformar nesse prato aqui, né, que ele tem que ficar virado ao contrário. Eu vou pegar essa espátula e eu vou passar rente à forma para desgrudar o meu bolo. E aí o que eu faço? Eu viro ele direto aqui. Então, o bolo está pronto aqui, desenformado, né? A calda também está pronta. É importante que o bolo não esfrie dentro da forma, porque senão esse vapor ele vai condensar, vai umedecer a massa e vai grudar na forma. O bolo ele gruda na assadeira porque a gente tem proteína na nossa massa e essa proteína ela tem íons. E a nossa assadeira ela também tem íons. E aí isso tudo reage e aí o bolo gruda. Por isso que a gente passa manteiga ou farinha. Agora ele tem que esfriar. Quando ele ficar bem frio, a gente nivela e recheia. Aproveitando o assunto química, a Joyce tem um livro muito legal que se chama A Química dos Bolos. Para toda a equipe do Mohamed, com carinho igual a um bolo de fubá quentinho. Joyce, você vai voltar aqui pro canal para fazer esse bolo de fubá, tá? Os bolos já estão prontos. O que eu vou fazer? Essa é uma massa que ela não forma muita casca, ela tá retinha, ela cresce muito bem, ela é super fofinha, mas mesmo assim eu gosto de nivelar. Agora eu vou dividir essa camada em duas. E pronto, agora eu tenho duas camadas de massa, eu vou fazer a mesma coisa com a outra. E agora eu vou dar uns furos aqui no bolo, né? Para que a calda possa entrar, né? No bolo e assim ele fica mais saboroso. Então agora tem uma base de papelão, eu vou usar a primeira base, né? Aqui vou envolver com uma faixa de acetato e vou colocar o meu aro. Isso aqui vai garantir que o meu bolo fique bem preso e a ganache não escorra. Essa calda também, né, vai assim o gosto de cada um, não é preciso, né, que a calda cubra todo o bolo, né? Eu vou colocar o bolo em cima de uma balança para eu pesar as camadas de recheio, tá? Mas se você é bom de olho, pode fazer sem a balança. Tem aqui a calda, então com um pincel eu vou umedecer. Agora eu vou entrar com o recheio. Agora outra fatia, pode encaixar ela, apertar. Como a ganache aqui ela tá bem molinha, tá bem cremosa, eu gosto de espalhar com uma espátula. Você pode usar um saco de confeiteiro se facilitar o processo, mas é importante que fique bem homogênea para então entrar com a outra fatia. E aí eu sigo o processo de calda, recheio e a última fatia de bolo. A última fatia eu também uso aquela que ficou em contato com a forma, encaixo ela no meu acetato. Se ela quebrar, como está acontecendo aqui, porque vai acontecer que está bem justo o meu aro, não tem problema. A gente aperta, porque essa parte depois vai receber a cobertura e vai ficar linda. E também não esquecer de umedecer a última camada. Agora esse bolo vai ficar na geladeira por 2 horinhas para essa ganache firmar. Vou cobrir o bolo com um filme plástico, você pode também colocar um disco de papel manteiga. É importante sempre que a gente faça a massa com um dia de antecedência, ou pelo menos faz a massa de manhã e recheia à noite e deixa esse bolo descansando na geladeira para no dia seguinte cobrir. Isso vai fazer com que ele fique mais firme, não muito fofo, então o descanso ele é muito importante. O bolo descansou na geladeira, então agora é a hora que a gente vai deixar esse bolo bem bonito. Eu tenho a ganache que sobrou, eu vou aquecer 20 segundos no micro-ondas, ela vai ficar bem macia, bem molinha. Tirei do micro-ondas, é importante misturar bem. A maneira mais fácil para cobrir esse bolo é colocar toda a cobertura no topo e aí com uma espátula pequenininha a gente começa a arrastar ela para as laterais. A cobertura vai começar a cair, a gente vai empurrando. Eu tenho aqui essa espátula, apoio ela em 45 graus e vou girar a minha bailarina. É importante não colocar a minha espátula muito para dentro, nem muito para fora, senão o bolo fica cônico. Eu vou pegar essa minha espátula, eu vou esquentar ela um pouquinho no fogo e vou passar aqui no meu bolo só para alisar, para grudar as placas de chocolate. Olha este cuidado e delicadeza que ela tem na hora de passar a cobertura no bolo, né? Vai indo de uma forma uniforme para deixar fininho. Eu jamais, não vou falar jamais, mas eu não conseguiria não. Então aqui eu tenho uma placa com chocolate já temperado. E o que eu faço? Eu simplesmente quebro ele em tamanhos variados. E eu vou encaixando aqui no meu bolo, como se fosse um mosaico. Um momento em que você pode ser criativo na confeitaria é na hora de decorar um bolo, decorar uma torta, decorar o que for. Bom, agora, para finalizar, eu vou colocar uma chuvinha de cacau em pó. Pode colocar, pode não colocar. Se quiser açúcar de confeiteiro, só para fazer uma frescurinha.
agora o bolo está pronto e a gente vai experimentar, né? Vou te cortar um pedaço aqui. Então, olha só, tenho 3 camadas de recheio, 4 camadas de massa muito molhadinha, muito suculenta. E esse chocolate que no final ele traz crocância. Agora vamos ver como ele fica. Como vocês podem ver, né? A massa, né? Então a massa perfeita, né? Do jeito que eu sempre faço, né? É um bolo que ele envolve a boca inteira, então assim, você come o chocolate como se você estivesse tomando um soco de chocolate. A cobertura também, né, ficou boa, né? Quem quiser mais calda, é só aumentar um pouco a receita, né? Eu espero que você faça na sua casa. Se você fizer, marca o Mohamed, marca o meu Instagram também, que eu vou amar ver o resultado do seu bolo. Foi muito bom participar, né, desse quadro aqui. Um beijo a todos. Seja ele profissional ou amador, os 2 bolos ficaram deliciosos. Os bolos são diferentes, essa é a ideia, um com um pouco mais de complexidade, o outro mais simples, entre aspas, mas não menos gostoso. Então é isso, mais um amador versus profissional pra conta. E o que mais vocês querem ver nesse quadro? Comentem!